Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de iniciação científica, nós iremos comentar um pouquinho sobre o que vocês produziram e vamos começar a falar sobre objetivos, né? Nós temos que avançar. De acordo com o nosso cronograma, nós tínhamos até dia 15 de setembro para fazer a introdução, né? Então, para escrever sobre os preconceitos. E a gente precisa avançar um pouquinho, escrever os objetivos e depois a metodologia, tudo como o cronograma que vocês têm aí no caderno, que vocês registraram, né? Então, para começar, eu recebi alguns parágrafos, né, de vocês. Tem alguns grupos que acabaram escrevendo mais que outros, normal, né? Alguns grupos são mais participativos, já falei para vocês que a responsabilidade é algo essencial nessa disciplina, né? Então eu preciso que vocês participem. O grupo que estiver vendo que o colega não está participando, me fale que eu vou conversar com esse colega, tá? É preciso participar para que a gente consiga desenvolver nosso trabalho, nosso projetão, né? Então, olha só, eu recebi alguns parágrafos e eu vou ler com vocês e a gente vê o que falta, o que precisa mudar. Então vamos lá. O pessoal da deficiência, né, o grupo das deficiências, me mandou o seguinte parágrafo. Na atualidade, patentear as pessoas com deficiência é reconhecer o movimento da luta contra o preconceito na busca da inclusão social. Essa palavra patente, essa frase foram vocês que criaram mesmo, lembrando que não pode copiar. Igual essa palavra patentear, de onde vocês tiraram, né? Mas vamos continuar. Com o tempo, né? Faltou um ozinho. O reconhecimento, né? Falta um ozinho de novo, de pessoas deficientes aumentou. Vamos arrumar, lembrando que plural, singular, a gente tem que observar tudinho, né? Tá aí aumentaram, aumentou. Então, vamos lá. Com o tempo, o reconhecimento de pessoas deficientes aumentou. E no século XIX, as ações para atender aos mesmos evoluíram. Ok. Até a metade do século XVIII, a deficiência intelectual era julgada como uma forma de loucura, sendo essas pessoas tratadas em hospícios, verdade. As mesmas recebiam denominações como oligofrênica, cretina, imbecil, idiota, débil mental, mongoloide, retardada, entre outros. Bem pejorativo, né? Posteriormente, no final da década de 70, não precisa colocar o ano assim, tá? Já está suficiente. No final da década de 70, a sociedade buscou novos apelidos, objetivando diminuir essa visão atrelada a pessoas com deficiências. Aí vocês já trazem outra ideia, ó. No início da década de 80, foi decretado o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, fazendo-as ter mais visibilidade na sociedade. Então, até aqui, ó, até aqui é uma informação, né? Vocês falam que a sociedade buscou novos apelidos, objetivando diminuir essa visão atrelada a pessoas com deficiência na década de 70. Quais apelidos? Né? Aí depois vocês já trouxeram outra informação. No início da década de 80 foi decretado o Ano Internacional, é outra informação e boa, inclusive, né? Então teria que ter um ponto final e aí começar essa outra informação. Então a gente tem uma frase faltando informação e aí tem uma segunda frase que inicia uma nova informação. Então esse finalzinho aqui tem que ser melhorado também, né? Tem que ser reescrito. E aí vocês colocaram aqui Lana Júnior 2010, né? Essa citação.
Mas foi essa autora aqui, é uma autora, né, pelo que eu tô vendo, ela que falou isso tudo. Se tiver sido, cadê a referência? Né? Que vocês só me mandaram a citação, mas não mandou a referência. Cadê as informações do artigo, as informações o nome do artigo, o nome da revista em que foi publicado, o ano, né? Aquela é a referência, não me enviaram, né? O que mais pode ser falado sobre deficiências? Não pode ser falado uma parte boa, que vocês começaram a trazer aqui, ó. Na década de 1980, foi decretado aí o ano, né, da pessoa deficiente. O que mais que eles ganharam de direito? Já que eles eram considerados, vocês trouxeram que no início eles eram considerados como retardados, mongoloides, tá? E hoje, quais direitos eles possuem? Não seria legal trazer isso no texto? Certo? Então, vocês poderiam complementar isso no texto de vocês. Quais direitos eles possuem? Eles estão incluídos na escola? Eles têm direito a um acesso à escola regular ou só têm direito à escola especial? Como que tá? Quais tipos de deficiência existe? Quais deficiências vocês querem falar? Porque vocês não são um grupo que está falando de deficiências. Quais deficiências vocês querem falar? São as psicológicas, como vocês falaram no início? Ou vai também falar de surdo, cego? Então, aqui é a hora de delimitar, de falar. O que é delimitar, gente? Não é de definir, não é de... quando a gente falou de delimitar o tema, não é a hora de você especificar, então é a hora de especificar qual deficiência você está falando. Se forem as psicológicas, então você vai falar do TDAH, das depressões e por aí vai. Então é a hora de citar, né? Também recebi do pessoal do grupo do racismo, né? Então eu copio e colo do jeito que vocês me mandam, tá? Do jeitinho que vocês me mandam. Então eu recebi lá. De acordo com Soares et al. 2018, o preconceito, aí tem que ser letra minúscula aqui, né? O preconceito contra negros existe independente da classe social das pessoas. Que é verdade, né? Se a pessoa é rica ou pobre, basta ela ser negra, que a maioria da... Não vou falar a maioria, não. Que muitas pessoas já discriminam só pelo fato de ser negro. Então, vamos lá. Um exemplo disso não precisava ser parágrafo, né? Então, a gente tem que unir aqui, ó. Não precisa ser parágrafo. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2014 no jogo entre Grêmio e Santos, que houve uma vitória por 2-0 pelo time alvinegro no estádio de futebol do Grêmio, na cidade de Porto Alegre. Aconteceu um caso de racismo. Aí a gente pode só dar uma melhoradinha aqui. Aí a gente pode trazer se aconteceu um caso de racismo para o início da frase, só para dar mais sentido, tá? Assim, arrumando, reescrevendo, tá? E aí finalizar a frase na cidade de Porto Alegre. Torcedores do Grêmio atrás do gol do goleiro Aranha estavam praticando atos de racismo. Aí vocês podem colocar assim, nesse jogo, nesse evento, né? Lembrando que não precisa de parágrafo, então você vai trazer para cá, né? Vocês podem colocar assim, nesse jogo, os torcedores do Grêmio estavam atrás do gol, praticando atos de racismo contra o jogador santista, chamando-o de macaco. Um exemplo. Com isso, percebeu-se que o preconceito está muito mais embutido na atualidade do que se pensa.
há um racismo por muitas vezes escondido dentro da sociedade. Lembra que a gente falou que quando existe esse preconceito desse jeito, a gente chama de preconceito velado. É aquele preconceito escondido, é um preconceito velado, né? É um fato legal de se falar, né? É um fato bastante relevante. Desta forma, compreendeu-se que o racismo está muito além da classe social e poder aquisitivo. O que esse parágrafo está querendo dizer é que até jogadores que têm uma classe social boa, poder aquisitivo alto, tem din-din, até eles sofrem preconceito. É isso que está falando nesse parágrafo, né? Aqui também não é um novo parágrafo, pode continuar aqui. Desta forma, compreendeu-se que o racismo está muito além da classe social e poder aquisitivo. Ele está diretamente ligado à cor de pele e raça, mostrando o enraizamento forte do racismo. Aí a gente pode evitar aqui repetir racismo de novo, né? Mas tá legal. Ideias legais, muito legal. Essa escolha dessa ideia de um exemplo, né? Então, assim, tá vendo que encaixou melhor do que aquele outro parágrafo? Agora trouxe uma ideia bem, vamos dizer assim, mais fácil de enxergar o fato, que é o racismo, mais concreta, mais clara. Dá para mexer, dá para reescrever? Claro, como eu disse para vocês, ninguém é perfeito e vocês estão no processo de aprender a escrever. Mas agora eu trouxe uma ideia mais organizada. Então, beleza, parabéns. Agora vamos só organizar isso aqui, né? Aí, o que está faltando aqui, professora? Vocês colocaram a citação, perfeito. Ó, Soares et al., uma citação. E a segunda citação, Osório 2004, certo? Duas citações. Porém, vocês mandaram a referência do Gil Antônio Carlos, aí tá aí a referência. Essa referência não é a referência da citação que vocês colocaram. A citação que vocês colocaram é Soares e Osório. Então, vocês têm que procurar a referência do Soares e Osório. Acredito que nesse Gil, né? Estou achando que vocês colocaram a referência do artigo que vocês leram, foi isso? Se foi isso, vocês vão lá nesse artigo que vocês leram e procura a referência do Soares e do Osório, tá? E traz para mim, para eu colocar no projeto original. Beleza? Outra coisa que nós precisamos falar é sobre os objetivos do nosso projeto, né? Eles precisam ser escritos. E é importante entender algumas coisas sobre esses objetivos. Por exemplo, eu já mencionei e vou lembrar vocês novamente. Existem vários tipos de objetivos, né? O objetivo geral e os objetivos específicos. Comentamos sobre isso e agora vamos especificar mais sobre esse tema. Então, o objetivo geral, quando você vai escrever ele, você tem que saber o que é um objetivo geral. Para que eu escrevo o objetivo geral do meu projeto? Né? Para que serve? Quando você vai escrever o objetivo geral do seu projeto, você tem que ter em mente que aquele objetivo, ele tem que resumir e apresentar a ideia central do seu trabalho, tá? E descrever qual é o seu foco. Qual é o foco do trabalho, do projeto sobre preconceitos? Qual é a ideia central do nosso projeto sobre preconceitos? A gente tem que resumir em uma frase a ideia central desse projeto sobre preconceitos. Qual é a ideia central? Lembrando que, para escrever o objetivo, seja ele geral ou específico, nós iremos usar sempre verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo, professora?
São verbos que terminam em ar, er ou ir. Por exemplo, meu objetivo é identificar os diferentes tipos de preconceito na sociedade. É só um exemplo, não é para escrever isso. Olha o verbo no infinitivo, ó, ar, identificar, exemplificar, especificar, analisar, enumerar, definir, verbos no infinitivo. Todo objetivo é formado por verbo no infinitivo. Então, todo objetivo tem que iniciar com o verbo no infinitivo. Analisar o preconceito, papapá, papapá, papapá. Definir como preconceito, tá, 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 tá. Então, é assim que tem que começar o seu objetivo geral e os específicos, com verbo no infinitivo, tá? Por quê? Quando a gente utiliza os verbos assim, a gente vai facilitar a compreensão de quem está lendo, tá? E do que a gente está buscando alcançar. Então, a gente vai facilitar a compreensão daquele assunto do nosso tema. Então, nós temos que usar, não pode esquecer, o verbo no infinitivo, tá? Então, o objetivo geral, o que ele faz? Ele vai resumir e vai apresentar a ideia central do trabalho. Nós não estamos falando sobre preconceito, então vocês têm que pensar num objetivo geral que abranja todos os preconceitos. Não é só um preconceito, só o racismo, só a deficiência, não. O objetivo geral tem que abranger todos os preconceitos. Então, pensa aí que vocês vão ter que escrever. Como que eu vou formular esse objetivo? Então, a dica é olhar para o seu tema. Qual é o tema? Preconceito, aí. E para o problema da pesquisa. Qual é o nosso problema com preconceito? Eu preciso que vocês raciocinem sobre isso, não posso mastigar tudo. Vou dar um exemplo. Ó, vamos ver aqui, ó, um tema de um TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso, tá? Tem alguém lá na faculdade fazendo um TCC. A pessoa está terminando o curso dela, vai fazer um TCC, tem que fazer. Então, o tema dela ela pensa lá no tema dela, e aí ela lança a seguinte problemática. Ela tem um problema. Quais os motivos do êxodo populacional do Nordeste para o Sudeste do Brasil? Por que as pessoas saem do Nordeste e vai para o Sudeste? Isso é êxodo populacional. Por que as pessoas saem do Nordeste e vão para o Sudeste do Brasil? Por que isso acontece? Ou seja, a problemática dela está ligada ao quê? Ao êxodo populacional. Então, ela fica se perguntando quais os motivos das pessoas irem do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Olha, ela tem em mente o tema dela, o êxodo populacional, e a problemática. As pessoas estão indo do Nordeste para o Sudeste. Por quê? É o problema dela. As pessoas estão indo. Por quê? Então, vamos escrever o objetivo a partir do tema, êxodo populacional, e a partir do problema. Olha o objetivo dessa pesquisa: analisar os motivos do êxodo populacional do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Então, veja lá, quando você sabe o seu tema e o seu problema, você consegue escrever o objetivo. Então, de novo, olha o problema dela. Quais os motivos do êxodo populacional do Nordeste para a região Sudeste do Brasil? A pessoa tem esse problema, ela quer resolver esse problema. Então, o objetivo dela vai ser analisar os motivos do êxodo populacional do Nordeste para o Sudeste. Prontinho, escreveu o objetivo geral. Fácil ou não? É muito fácil. Então, pessoal, como é a estrutura de um objetivo? Ele é formado pelo verbo no infinitivo, como vocês viram. Ele inicia com esse verbo, ele vai conter o problema da sua pesquisa
e pode ter no final o cenário da sua pesquisa. Vai que você está analisando o preconceito na escola, o preconceito entre os alunos da escola tal, o preconceito na cidade de Anápolis, né? Vai que uma determinada pesquisa, um determinado projeto está sendo feito no estado de Goiás, né? Então você pode colocar o cenário em que está sendo feita aquela pesquisa. Pode colocar lá no seu objetivo. Então o objetivo é feito pelo verbo, pelo problema e pode ser colocado o cenário, tá? Os objetivos específicos, o nome já te diz, você vai especificar o seu tema. Então, você vai pegar o seu objetivo geral e especificar. Você vai definir a problemática da sua pesquisa de forma específica. Então, você vai mostrar os assuntos que você irá analisar, certo? Nós não iremos analisar o preconceito contra o negro, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra os deficientes, né? Nós não iremos olhar o preconceito, por último, qual é o último grupo, gente? Contra os homossexuais, nós não vamos ver esses preconceitos. Então, os nossos objetivos específicos terão que girar em torno desses 4 pontos que eu falei para vocês. Tudo isso está relacionado a um objetivo geral, que é o preconceito, né? Então, nós vamos agora especificar quais preconceitos nós iremos analisar, que são os nossos objetivos específicos. Beleza? Por exemplo, olha só, o objetivo geral de um trabalho. O objetivo geral desse trabalho aqui é analisar a influência das redes sociais no comportamento do consumidor. O que será que a rede social influencia no comportamento de um consumidor? Então, aquele trabalho vai analisar isso, a influência, por exemplo, do Instagram no comportamento do consumidor, né? Redes sociais. Os objetivos específicos desse trabalho. Como que ele vai analisar a influência das redes sociais? É isso que os objetivos vão responder. Como que essa análise vai ser feita? Vamos ver. Objetivo específico 1, identificar quais redes sociais são mais utilizadas. Objetivo específico 2, verificar como as ações digitais influenciam na compra de produtos. Eles não estão vendo como vai ser o comportamento do consumidor? Então, vai ver as ações digitais, como ela influencia na compra do produto. Depois, analisar como grandes marcas adaptaram suas estratégias de comunicação. As grandes marcas se adaptaram para poder vender mais, né? Então, observe que os objetivos específicos, eles estão tentando responder algumas perguntas também, né? Porém, mais específicas. É o que nós iremos fazer. Beleza? Pense sobre isso, para que vocês possam escrever o objetivo geral. Juntos, a turma toda irá fazer o objetivo geral e cada grupo irá escrever o seu objetivo específico. Dicas: como, professora, que eu faço tudo isso? Primeiro, você vai lembrar que o objetivo geral é amplo, tá? E por ser tão amplo, ele precisa ser dividido em partes. Que partes? Os objetivos específicos, tá? Para que você escreva o objetivo geral, você vai se perguntar quais informações são necessárias para eu alcançar esse objetivo geral. Você vai se perguntar isso. Depois, tem que lembrar, o objetivo específico é um detalhamento do geral. Pronto. E como que te dá inspiração? Como que você aprende a escrever? Lendo trabalhos acadêmicos e artigos científicos. Então, sempre, para ter a experiência, basta ler. Professora, não sei escrever objetivo. Vai lá no Google Acadêmico, escreve lá os artigos. No final de toda introdução tem: o objetivo deste trabalho foi. O objetivo deste trabalho é. Este trabalho teve como objetivo. E aí você vai ver trilhões de objetivos. E aí você vai aprender a escrever objetivo, tá? É só ler. Então, um abraço. PDF somente na próxima aula, tá bom?
Vejo vocês na próxima aula, então. Tchau, gente!